Isto é um daqueles programas de televisão que há muito na gringa, em que estranhos casam-se passado uma semana e depois vão se conhecendo. Isto é a receita para o fracasso. É a receita para o fracasso porque no Ocidente nós já vimos que as mulheres são péssimas a escolherem os companheiros. Aparentemente o sexto sentido só funciona para irem mexer no telefone e para saberem que ele está a falar com outra bandida. Mas nunca para saber quando o homem não vale nada, nunca para saber quando ele está insatisfeito dentro da relação. Mas vamos ouvir o exato momento em que o sonho deste homem, quando a vida dele ficou virada do avesso, foi exatamente com esta pergunta: How many sexual partners have you had? I don't know, 20 to 30. Senhores, eu vou usar este momento como uma aula, um momento pedagógico. Se uma mulher te fizer essa pergunta, você será sempre vago e evasivo. A resposta será algo nas linhas de tive as parceiras suficientes. É isto. Acabou. Ela insiste. Ah, sim, mas quantas mais ou menos? Tive as suficientes. Uma terceira vez, tu vais olhar para ela, vais olhá-la nos olhos e vais com um olhar assim interno, como se estivesse a educar uma criança. Mas por que o interesse? E ela vai ficar assim, ai, não, é só curiosidade mesmo, eu só queria saber quantas é que tiveste. Tive as suficientes. E o assunto morre aí. Você não lhe diz o número exato, não lhe dá um número aproximado e você, acima de tudo, não lhe pergunta quantos parceiros ela teve. Nunca faça isso. Vamos continuar. It's not that many, I don't think. But that number could be a lot higher, don't get me wrong. But how many partners do you have, Steph? Este burro, primeiro, diz um número aproximado e achando que não é suficiente, vai lá e diz, epá, 20 ou 30, mas acho que pode ter sido muito mais. Quer dizer, nunca se sabe. O erro número 1. Erro número 2. E quantos é que você teve? Ai meu Deus. Eu vou precisar do Caetano para isso. Caetano. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Vamos ouvir então a resposta. You make me laugh. I think I've had about 20. At 20, okay. How does that make you feel? And obviously these are all partners that... Viram o que ela fez? Ela disse o número, que obviamente não é real, o número é muito mais elevado. E ela, depois de fazer a pergunta, para espicaçar o ego dele ainda mais, porque 2 dezenas, quando na verdade é mais, e é um número aproximado dele. E ela pergunta: o que é que tu sentes em relação a isso? E ele diz: sim, mas obviamente tu tiveste uma relação com essas pessoas, não é? Não foi só, e chegaram ali e puseram-te de 4 e, e foi. Não foi nada disso. E esta é a resposta dele. Primeiro ela pergunta: como é que isso te faz sentido? Feel. And obviously these are all partners that you're in a relationship with. Any of these people, were you? No. Got 20, okay. Que momento tão constrangedor. Ela diz: não. Foram indivíduos aqui do carrossel. Eu sentei em várias mandiocas, umas jebas grandes e grossas. Mas não tive relacionamento. Eu estava aqui a distribuir. Eu dava mais que chuchu na serra. É isso que ela está a dizer. Are you making judgments of me based on that number? Ela sabe que a resposta é sim. Por isso é que você nunca deve perguntar. Porque as mulheres sabem. Você nunca deve perguntar. Bom, vamos continuar e no final eu dou o meu parceiro. A little bit of a problem. Based on that number? A little bit of a problem.
What is the problem? Tell me what the problem I think the is. problem is that you've never been in a relationship before, yet you've slept with 20 guys. That's the problem. The problem to me is like you enjoy lust over actually finding that soulmate. But I've never found that soulmate. Yeah, I know. And a lot of it was like in my early 20s. I mean, we all went and partied then. Mm. You know, he's slept with more people than I have, yet my number was too high. I bit my tongue for the sake of maintaining a civil conversation today. I haven't had sex in 3 years. Well, credit to you. I'm almost tempted to give you a high five, quite frankly. Agora o rapaz está amargurado, não é? Está a pensar as escolhas que fez na vida. E ele. Yo, that's crazy. E ele, como no princípio exagerou para cima, é isso que os homens fazem. Os homens exageram para cima. Eu tive 30 ou 40. Na verdade, teve menos. As mulheres exageram para baixo. Geralmente. E agora, para tentar amenizar, ele fez aquilo para amenizar, né? O ego dele. Arredondou para cima. Ela, depois de ter espicaçado, o que é que ela fez? Para tentar suavizar a situação, ela disse: não, mas eu estou há 3 anos sem sentar em nenhuma mandioca. Atenção, eu agora estou praticamente selada como vim de fábrica. E ele já chateadíssimo, diz ironicamente: pois isto é fantástico, eu estou tentado a te dar um high five, porque isto é notável da tua parte, o facto de teres conseguido manter as pernas fechadas durante 3 anos. É basicamente isso que ele está aqui a dizer. Vamos continuar. In 3 years. Well, credit to you. I'm almost tempted to give you a high five, quite frankly. But I just love watching him judge me because it says so much about him. Uf, o rapazinho ficou chateado. Você nunca pergunta isso a uma mulher. Primeiro, porque ela nunca te vai dizer a verdade. Este é o número 1. Número 2, na raríssima exceção de ela dizer a verdade, ela nunca te vai dizer o número verdadeiro. Nunca te vai dizer o número verdadeiro. E qualquer número que ela te diga, que nunca será 0, será sempre demasiado para ti. O único número, para mim, o único número, se eu tivesse que perguntar, o único número que eu quero ouvir é 0. É isto. Tudo acima de 0, I don't care. E uma vez que 0 é virtualmente impossível, não há necessidade de perguntar. Você tem que ser um homem sagaz. E simplesmente pela atitude, pela energia da mulher, você consegue ter uma ideia aproximada. Pela energia, pela idade, você consegue ter uma ideia aproximada. Há certos, por exemplo, quanto mais masculina a mulher for, é um sinal, é um indicador bastante fiável de que ela teve muitos parceiros, várias dezenas. O facto de ela ser muito masculina. E muito masculina é o quê? É usar muito sarcasmo e ironia. Virar os olhos, usar a ironia e o sarcasmo são os primos bonitos da agressividade. Então as mulheres usam a língua para fazer violência, né? para exprimir a agressividade. E as mulheres que fazem isso, que têm essa agressividade toda e usam a língua desta forma, não é? De forma muito hábil, há que dizê-lo, são mulheres que estão há muito tempo no carrossel. Têm o sistema endócrino todo desregulado porque tiveram muitos parceiros. Quanto mais parceiros uma mulher tem, mais oxitocina, menos oxitocina ela liberta e de pior qualidade. Então, ou seja, a capacidade dela de se ligar emocionalmente a um homem a longo prazo diminui drasticamente, virtualmente a 0. E isso aumenta o cortisol, que é a hormona do stress, faz com que elas tenham maior dificuldade em perder peso. Por isso é que estão aqui, parecem sacos de areia, mas acham que são as misses do universo. E lá está, o terceiro é mesmo isto. Estão sempre em estado de alerta porque o cortisol está elevado, têm dificuldade em ligar-se emocionalmente a um homem, por isso são displicentes no trato e demonstram agressividade usando muito sarcasmo e linguagem bastante
reles e ordinária, linguagem vulgar. Estes são 3 grandes indicadores. Para aqueles de vocês que são menos sagazes, que estão a entrar agora no jogo, ou que simplesmente não tiveram o vosso papá presente e a vossa mamã fez de vocês princesos e masculou o vosso papá e a ti no processo, esses são 3 indicadores muito bons. Vocês não precisam desses gurus de meia tigela do Red Pill, vocês precisam de prestar atenção. Vocês precisam de ser homens. Falar menos, escutar mais, prestar mais atenção. É disso que vocês precisam. E aqui vocês tiveram uma aula bastante produtiva, uma aula bastante rica sobre como avaliar. Não faças essa pergunta. A única pergunta que satisfaria o teu ego é 0. E você nunca ouvirá 0. Então é uma perda de tempo. É desnecessário. Elas nunca vão dizer a verdade. E você, se ouvisse a verdade, você provavelmente chegava em casa e punha-se em posição fetal a chorar como uma Madalena arrependida. Não faça isso. Seja um profissional, tá bem? Dúvidas, comentários, sugestões na caixa de comentários aqui em baixo. Partilhe o conteúdo, subscreva o canal. Vamos continuar a crescer. Por hoje é isso. Vemo-nos no próximo. Fiquem bem. Peace. We are gone, man. Yeah, man.